Olá, hoje a gente mergulha nos pedaços de uma obra, assim, gigante, Ulisses, de James Joyce, na tradução brasileira. São os trechos que jogam a gente lá em Dublin, sabe? Bem na cabeça do Stephen Dedalus, do Leopold Bloom, acompanhando um dia só deles. Exatamente. E o desafio aqui é tentar pegar, a partir desses fragmentos, não só o que acontece, mas a essência da experiência humana que o Joyce revela, né? Aquele fluxo de consciência, meio caótico às vezes, mas muito rico. As pequenas coisas que eles notam, as angústias. É uma janela mesmo para a complexidade toda. Vamos começar com o Stephen Dedalus. A gente percebe de cara que é um jovem intelectual meio atormentado, né? Ele solta aquela frase bem forte sobre a arte irlandesa ser o espelho rachado de uma criada. Sim, e essa imagem é, nossa, muito potente. Para ele, esse espelho cobrado e ainda por cima de uma criada representa a própria Irlanda, a cultura irlandesa, fragmentada, sabe, dependente, sem conseguir refletir a nação de verdade. É uma crítica bem ácida que já mostra essa mente inquieta dele. E ele também está lidando com a memória da mãe, né? Aquela parte necrófago, mascador de cadáveres. Não, mãe, deixe-me ser e deixe-me viver. É um grito, né? Por autonomia mesmo no luto. Total. E essa mente dele não para, é impressionante. Olha como ele fica analisando Shakespeare. Questiona lá a relação com a Anne Hathaway, a esposa mais velha, e cria toda uma teoria sobre a paternidade. Pois é, ele chama a paternidade de uma propriedade mística, quase uma sucessão apostólica, algo incerto, talvez uma ficção legal, ele diz. E o interessante é o contraste que ele faz disso com a certeza do amor matriz, o amor da mãe, que é algo físico, inegável. Isso talvez mostre muito das buscas dele, das inseguranças do próprio Steven com a figura do pai, com a identidade dele, né, procurando uma raiz que parece que escapa. Aí, em contraste total, a gente entra na cabeça do Leopold Bloom. A sensação é bem outra. Ele parece mais pé no chão, um observador bem atento do cotidiano. Começa logo com aquela descrição do café da manhã. Bem particular, para dizer o mínimo. Gostar de rins de carneiro grelhados que davam ao seu palato um delicado sabor de tenuemente aromatizada urina. É uma escolha. Curiosa? Curiosa, sim, mas muito reveladora. Essa atenção quase crua aos detalhes físicos, até os mais estranhos ou banais, mostra como o Bloom está conectado com o mundo concreto, com as sensações. E essa mesma atenção aos detalhes se aplica às preocupações dele. O trabalho de publicidade, as contas para pagar e, claro, aquelas ansiedades mais profundas que ficam ali borbulhando. E que ansiedades, né? A gente vê a suspeita constante da traição da esposa a Molly, com o tal Blazes Boylan, a dor pela morte do filho pequeno, o Rudy, aquele pensamento que dói só de ler. Meu filho nela, eu podia tê-lo encaminhado na vida. Sim. E mesmo no funeral do Paddy Dignan, a reflexão dele sobre a morte é tão prática. Uns têm de sobreviver aos outros. Impressiona como Joyce pega temas universais, tipo a morte, o luto, e revela isso nos pensamentos comuns, quase banais do Bloom. Não é filosofia explícita, mas é a ansiedade do dia a dia carregando esse peso todo existencial. E ainda tem a questão do antissemitismo, né? Aquele confronto tenso com o cidadão onde ele responde: Cristo era judeu como eu. Mostra a vulnerabilidade dele, mas também uma certa resiliência. E o jeito como tudo isso chega pra gente é o famoso fluxo de consciência. Não é uma narração certinha, é a mente funcionando mesmo. Ideias, lembranças que surgem do nada, sensações, tudo embolado enquanto eles caminham por Dublin, entram no pub e olham as coisas. A gente quase sente que está lá dentro da cabeça deles. Exato, é isso que permite a gente ver os mundos internos deles acontecendo ao mesmo tempo, em paralelo. O Bloom repara no Stephen, nota a inteligência, admira esse jovem Dédalus inspirador da coisa, mas percebe também uma certa distância dele do mundo real. São duas solidões ali, passeando pela cidade. E mais tarde, quando o Bloom ajuda o Stephen depois de uma briga, a gente vê essa conexão quase paterna, né? O homem mais velho, pragmático, cuidando do jovem intelectual idealista. Os dois meio perdidos em Dublin, cada um do seu jeito. E só nesses trechos a gente já sente a profundidade disso tudo. Joyce pega um dia qualquer e revela universos inteiros ali dentro.
As grandes questões, amor, perda, identidade, o sentimento de não pertencer, tá tudo pulsando nas pequenas coisas, nos pensamentos que passam rápido. Sim, e tem até momentos meio surreais que aparecem, né? Nas fantasias, nos medos que atacam o Bloom de repente. Mostra que tem ainda mais camadas nessa vida interior. Com certeza. Ler esses fragmentos deixa essa sensação forte. Cada instante, cada pensamento, mesmo o mais simples, parece que contém uma imensidão. Pois é. E isso faz a gente pensar, né? Se um dia comum de duas pessoas em Dublin revela essa vastidão toda, o que será que existe dentro da mente de cada pessoa anônima que a gente cruza na rua? Quantos universos interiores estão correndo paralelos ao nosso redor sem que a gente nem imagine?